O tema do nosso vídeo de hoje será o poder da palavra. Oiê, sejam bem-vindos, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui juntos nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Então puxa sua cadeira, senta aqui pertinho de mim, vamos bater um papo, porque a ideia aqui é essa, batermos um papo juntos. Paisagistas, podemos trabalhar com espécies diferentes nos nossos projetos? Tem várias coisas que nós podemos fazer de diferente, então a gente aprende um conhecimento novo e vamos incorporando da mesma maneira que uma espécie. Então conheci uma espécie nova, vou incorporando essa espécie aos poucos nos meus projetos, vou entendendo como ela se comporta, como é a manutenção, vou ganhando confiança e vou utilizando mais ela nos projetos. Enfim, nós podemos fazer as coisas de maneira diferente, que nós estávamos acostumados a fazer de um jeito e agora nós vamos mudando, nós vamos incorporando, nós vamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo. Mas também nós sabemos que tem coisas que não mudam, como por exemplo a base de um jardim. A gente sabe que isso não muda e que nunca vai mudar, é imutável, porque são determinantes na saúde, na condição, no desenvolvimento do jardim. São elas a luz, porque as vegetações precisam fazer a fotossíntese, água, ventilação, porque precisa do oxigênio, né? Nutrientes e a temperatura adequada. Acredito que isso não vai mudar. Vocês concordam comigo? Isso não muda. Dito isso, o nosso versículo base de hoje é Mateus, capítulo 4, versículo 4. Então, Mateus 4:4. Jesus respondeu ao inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele está sendo tentado no deserto pelo inimigo e o diabo provoca ele dizendo: se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Lembrando que o inimigo, ele aparece para tentar Jesus no deserto após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites e sentir fome. E nós vemos aqui que Jesus, ele responde citando a Bíblia. Então aqui nós temos um aprendizado muito importante na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus, que é, se Jesus, que é Jesus, respondeu ao inimigo utilizando a palavra de Deus, quem somos nós para fazer diferente? Ou seja, aqui nós temos um ensinamento muito claro que não precisa de interpretação profunda ou nenhum estudo teológico. Gente, é claro, Jesus responde ao inimigo utilizando a palavra de Deus. A gente não precisa se perguntar como que a gente responde ao inimigo. Fazer o que Jesus fez, responder com a palavra. Então Jesus responde citando Deuteronômio 8, capítulo 3, lembrando Israel de que Deus o sustentou no deserto. Então ele pega essa mesma fala, esse mesmo versículo bíblico, essa mesma fala de Deus e responde o inimigo. E aqui ele está ensinando que a vida verdadeira, ela não é sustentada apenas por necessidades físicas. Nem só de pão viverá o homem, mas pela dependência constante da direção e da verdade de Deus. Mas pela dependência constante da direção e da verdade de Deus. Você já parou para pensar no poder da palavra de Deus? Sério, me conta. Você já parou para pensar o quão poderosa a palavra de Deus é? Não sei se vocês sabem, mas tem países que é proibido, que a Bíblia é proibida. Por quê? Porque é só um livro? Gente, é puro poder a palavra de Deus. E graças a Deus nós temos acesso a essa palavra, que é pura vida e poder. Ela tem o poder de nos alimentar espiritualmente. A palavra de Deus nos ensina lá em Tessalonicenses que nós somos corpo, alma e espírito. Ela nos alimenta espiritualmente, impactando diretamente em tudo, absolutamente tudo, né? Eu não vou entrar profundamente no assunto das disciplinas espirituais, porque nós temos um vídeo só sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar, mas bem básico, se você ainda não se aprofundou sobre esse assunto, mas o que nos alimenta espiritualmente é o jejum,
a oração e a leitura da palavra. Tá? Bem básico, tem como a gente se aprofundar em todas as disciplinas espirituais, mas leitura da palavra, jejum e oração. Por que isso? Porque nós temos o espírito e nós temos a carne. Vai vencer quem está mais alimentado. Você coloca numa luta, você coloca numa academia, você coloca numa competição alguém que está nutrido, que está fortalecido, que está abastecido, né, de acordo com todos os nutrientes que aquele corpo precisa. Essa pessoa está mais forte. A outra que não está alimentada, que não está comendo direito, que não está nem aí para alimentação, ela está, se ela for fazer alguns exames, pode dar alguns problemas e tudo mais. Por quê? Porque ela não está nutrida. As nossas células precisam de nutrientes, certo? É a mesma coisa com o nosso corpo, a carne e com o nosso espírito. Vai vencer quem está mais alimentado. Então vai se sobressair, vai exercer domínio sobre nós quem está mais bem alimentado. Nós não podemos ignorar que há uma fome mais profunda do que a fome por comida. E isso é muito evidente. Isso é muito evidente à nossa volta, redes sociais, tudo. Há uma fome muito profunda. É a fome do espírito, que é a fome de sentido, a fome de direção, a fome de propósito, a fome de consolo. É gritante, ela é muito evidente. A fome do espírito. Deus, ele não sustenta só o nosso corpo, ele sustenta o nosso interior. Não vivemos apenas de recursos materiais. Acredito que é muito claro, se a gente olhar para a nossa vida, que o material ele não abastece o nosso interior. Nós vivemos de revelação, de orientação, de verdade, de presença, de graça, de misericórdia, ou seja, de um alimento espiritual. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Então, assim como o corpo enfraquece sem comida, o espírito enfraquece sem a palavra. Vou repetir. Assim como o corpo enfraquece sem a comida, o espírito enfraquece sem a palavra. Você já parou para pensar nisso? Como que tá o seu espírito? Nós não podemos esquecer que isso afeta diretamente na alma também, tá? Como eu falei, somos a tríade, corpo, alma e espírito. Então, o espírito enfraquecido, ele afeta diretamente na alma. O que acontece? A nossa alma, ela fica totalmente sem direção. Quando o nosso espírito está enfraquecido, a nossa alma é responsável pelas nossas emoções. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo com a alma ali, nós precisamos fortalecer esse espírito, buscar desenvolver essas disciplinas espirituais para fortalecer a nossa alma também. E trazendo uma clareza aqui que é muito importante a gente pontuar, que esse fortalecimento da alma através do espírito muitas das vezes vai incluir terapia, um acompanhamento psiquiátrico, tá? Nós não podemos negligenciar isso. É bom olhar para isso com muito cuidado, com muita cautela, tá? E com muito pedindo direcionamento do Espírito Santo para isso, para ver se a gente está precisando de um profissional capacitado, da mesma maneira que a gente precisa de um nutricionista para nos ensinar a nos alimentarmos direitinho, a como nutrir o nosso corpo. Nós também precisamos desses profissionais capacitados para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. E isso vai fortalecer também o nosso espírito. A palavra é a base. A palavra é o nosso fundamento e é através dela que Deus vai falar conosco o tempo todo, todos os dias. Ele usa a palavra de Deus. Lu, como que Deus fala comigo? Já abriu a palavra hoje? A palavra de Deus é a revelação do caráter de Deus, é a revelação de quem Deus é. Abra a palavra de Deus, busca isso com intenção, com foco, pedindo para o Espírito Santo revelar quem Deus é através da palavra de Deus, que você vai ver. E vamos para a prática. Como viver isso na prática? Então, nutrir-se dela como prioridade, não como uma opção. Gente, tudo o que a gente foca expande. Então, não adianta a gente deixar para nós nos nutrirmos da palavra de Deus em segundo plano, não colocando isso como prioridade, sabe? Assim como nós não pulamos refeições todos os dias, você não pula momentos com a palavra. Por quê?
a carne vai se sobressair. Porque a gente está com mais foco e com mais intenção no desenvolvimento do nosso corpo, da nossa carne, do que do nosso espírito. E um bom começo aqui, não vamos entrar muito nisso, mas é colocar para a leitura de um capítulo por dia, tá? Hoje temos os aplicativos, falei disso no último vídeo, para nos auxiliar, então desenvolver essa rotina. Confiar mais nela do que nas circunstâncias. Jesus no deserto não viveu de impulsos, desejos ou conveniências. Ele viveu de princípios. Ele viveu de princípios. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Ponto. Responder às tentações com a palavra. Como viver na prática? Responder às tentações com a palavra. Assim como Jesus fez, identificar as nossas áreas mais frágeis. Gente, isso daqui é muito poderoso, presta atenção. Identificar as nossas áreas mais frágeis e guardar versículos sobre isso. Exemplo, ansiedade, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Anota aí, vai lá ler depois. Medo, Isaías 41, 10. Desânimo, Salmo 42. Ira, Tiago capítulo 1, versículo 19. É buscar na palavra, sabe? Dá um Google aí, depois confirma se tá na palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso quando eu senti medo? Tem um monte de versículo lá. E focar, sabe? Coloca no bloco de notas e vamos ser intencionais. E como fazer isso na prática? Obedecê-la, obedecer a palavra de Deus, mesmo quando não tem lógica imediata, tá? Mesmo quando não faz sentido naquele momento. A vida com Deus, ela não é apenas intelectual, ela é relacional. Então, perdoar quando dói, quando a gente não quer perdoar, porque a nossa carne, ela vai ter essa luta, esse impasse o tempo todo. Amar quando não é fácil. Confiar quando a gente não entende porque está acontecendo todas aquelas coisas. Manter integridade quando ninguém está vendo. Então, naquele momento, é isso, é fazer o que precisa ser feito, sabe? Fazer o que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a verdadeira vida espiritual floresce da obediência. Gente, grava isso, a obediência. Sem a obediência, nós vamos ficar na superficialidade. A gente só vai para um nível profundo quando a gente obedece, mesmo não querendo obedecer, mesmo, sabe? É da obediência. Outro passo prático, ouvir o Espírito Santo, tá? Porque quem vai revelar a palavra de Deus para nós, a leitura da palavra de Deus, ela é espiritual. A gente precisa sentar, precisa fazer, né? Não precisa esperar ter vontade para fazer isso, mas quem vai traduzir e interpretá-la para nós é o Espírito Santo. Então, ouvir o Espírito Santo. A palavra escrita, ela nos guia. E o Espírito Santo aplica essa palavra às situações diárias. Então, durante o dia, parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Porque às vezes a gente vai no automático, a gente não tá nem pensando na correria, sabe? Parar um minuto, começar a desenvolver isso. Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar aqui? Como eu posso refletir o seu caráter agora? Como eu posso glorificar e honrar o teu nome agora, no meio dessa situação? Sabe, isso é muito poderoso. Isso é a palavra de Deus em ação. Isso é a gente se colocar em obediência, em disposição, sabe? Como filhos obedientes. Vamos fazer o que precisa ser feito, o que Deus nos ensina que precisa ser feito. E o Espírito, vocês vão ver que o Espírito, ele usa a palavra que nós já conhecemos. Então, ele vai trazer à nossa mente o que a gente já leu. Às vezes a gente já... É muito... Não tem como explicar. Às vezes a gente nem lembra que sabe aquele versículo. E no momento certo, o Espírito traz à tona. Porque é o que a gente já conhece. Entendeu? A reflexão que eu fiz sobre esse tema, que eu quero compartilhar com vocês é: eu estou vivendo de acordo com o quê? Gente, às vezes a gente precisa parar e fazer perguntas difíceis, sabe? Perguntas que a gente precisa encarar mesmo. O que tem dirigido a minha vida? O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho que é bom, as circunstâncias, com o que alguém me falou ou com a palavra de Deus que nunca muda? O que tem sido a minha base sólida? Sabe, a gente precisa parar, tirar um tempinho para refletir sobre isso. Eu estou me baseando em quê? Viver de acordo com a palavra é viver uma vida sustentada e direcionada por Deus, não apenas pelo que nós vemos, sentimos ou precisamos fisicamente.
mas de toda palavra, abre aspas aqui, porque é o versículo de hoje, né? De toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Se essa palavra falou com você da mesma maneira que falou ao meu coração, e a palavra de Deus ela é poderosa por ela mesma. Então, compartilha com alguém que vier ao seu coração, deixa o seu like, a sua curtida aqui, o seu comentário, porque assim a gente está falando para o YouTube, olha, compartilha com mais pessoas, porque isso é relevante. E assim a gente consegue compartilhar com mais pessoas a palavra de Deus. Esse é o objetivo aqui, tá? Que a gente consiga compartilhar a palavra dele com todo mundo que tá aí, que precisa ouvir. É muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e eu espero você aqui semana que vem. Um abraço!